Três grandes lições e aprendizado sobre a história de Esther na Bíblia que a gente pode tirar de lição no dia a dia e usar esse aprendizado para a gente crescer em sabedoria. Como começou? Existia um rei chamado Asuero, que ele reinava desde a Índia até a Etiópia. E esse rei deu um grande banquete para todos os príncipes, governantes, e ao sétimo dia, que ele estava muito alegre de beber vinho, ele mandou chamar a rainha Vasti para mostrar às pessoas que estavam no seu banquete toda a sua beleza e formosura, que na Bíblia fala que ela era muito bela. Só que a rainha recusou o convite, ela não quis ir. E o rei ficou indignado e resolveu restituir ela do cargo de rainha e tirou ela do cargo de rainha, que ela não poderia mais entrar na presença do rei. Então, ele decidiu colocar outra mulher, outra rainha no lugar da rainha Vasti, porque ela se negou a um pedido do rei. E existia uma moça chamada Esther, que era judia, que morava na casa do seu parente Mardoqueu. Esther era filha do tio de Mardoqueu e ele a criou, a Esther, como filha. E na Bíblia também menciona que Esther era uma menina linda e formosa. Esther era uma jovem, virgem, linda e formosa. Então, o rei mandou chamar todas as mulheres, as jovens virgens, de boa aparência, para se apresentar ao rei. O rei viu Esther, ele amou Esther. A Bíblia fala que quando ele a viu, ele amou ela e ele constituiu ela como rainha. Então Esther era uma jovem órfã de origem judia e ela se tornou rainha do rei Assuero. E Mardoqueu, que era parente de Esther, ele descobriu que existiam dois eunucos que estavam tramando matar o rei, estavam tramando contra o rei. E ele foi e contou para Esther que estava acontecendo aquela revolta contra o rei. E Esther contou para o rei e aí foi averiguar e realmente os dois eunucos estavam tentando contra o rei, então os dois foram mortos. Isso foi escrito na história do livro dos reis. Só que nada foi feito para agradecer Mardoqueu e ficou como estava. Depois de passado todas essas coisas, o rei ele homenageou Amã ao mais alto cargo do palácio. E ele mandou que todas as pessoas se prostrassem e adorassem a Amã por eles ter o mais alto cargo no governo. Só que Mardoqueu, ele não se prostrava, não adorava, não se prostrava diante de Amã, porque ele era judeu e ele guardava a lei de Deus, que não pode adorar outros deuses. E com isso, Amã ficou furioso. Amã decidiu, então, não só atentar contra a vida de Mardoqueu, mas ele decidiu, então, matar todos os judeus, porque falaram para ele que Mardoqueu era judeu. Então, ele decidiu acabar com todos os judeus. A Bíblia fala que Amã, ele tinha muita riqueza, tinha muitos filhos, ele tinha um alto cargo no reino, que era o mais alto cargo, só que ele estava indignado porque Mardoqueu não se inclinava, não adorava perante ele. Então, ele mandou o rei assinar um decreto que dizia que ele deveria matar todas as pessoas que não cumpriam a lei do rei. Só que o rei nem sabia do que se tratava e mandou assinar o decreto com o sinete do rei. E quando Mardoqueu soube disso, ele rasgou as suas vestes em sinal de tristeza e mandou chamar Esté para contar o que havia acontecido. Esté ficou muito triste e todo o povo judeu jejuaram e ficaram muito tristes
com o decreto de morte que eles iam morrer, todos os judeus. E Mardoqueu chamou Esté para que ela pudesse fazer alguma coisa. Só que Esté falou para ele que havia um mês que o rei não mandava chamá-la e que quem entrasse no pátio interno do castelo do rei, sem a permissão, sem a autorização dele, sem que ele chamasse, deveria ser morto. E Mardoqueu falou para ela: talvez foi para isso que Deus te colocou como rainha, para poder livrar o seu povo. Então Esther decidiu, mesmo sem ser chamada, a encontrar-se com o rei. E ela disse: peça para que o povo ore e jejue por 3 dias, e eu vou me apresentar ao rei. E se eu tiver que morrer, morrerei. Esther, então, ela vestiu a sua roupa de rainha, entrou no pátio interno do palácio e o rei a viu, ela dentro do pátio interno, e mandou chamá-la. Quando ela foi se apresentar ao rei, ele perguntou para ela: o que você quer, o que aconteceu? E ela falou: rei, se for da tua vontade, eu quero te dar um grande banquete para você e para Amã. E antes disso, o rei havia falado para ela: me peça o que você quiser que eu te darei, nem que seja toda a metade do meu reino. E Esther falou: eu quero dar um grande banquete para você e para Amã. E assim ela fez, ela deu um grande banquete para o rei e para Amã. E Amã ficou todo contente e orgulhoso, porque ele foi o único que foi convidado por Esté para o banquete. E então o rei perguntou para Esté: peça o que quiser que eu te darei, nem que seja toda a metade do meu reino. E a Esté falou: eu quero te convidar o senhor e o Amã para o banquete amanhã que eu vou fazer. Então, Amã saiu contente, feliz da vida, porque eles tinham sido convidados para o banquete. Só que, quando ele estava saindo, ele viu Mardoqueu na porta do pátio do templo e ele se indignou, enfureceu. Então, ele foi falar com a sua mulher, com seus amigos, que ele tinha tudo, mas ele não estava contente, porque ainda tinha Amã, ainda tinha o Mardoqueu, que não se prostrava diante dele. Então, a sua mulher falou assim: faça uma forca e peça para o rei a cabeça de Mardoqueu. E assim ele fez. Só que nessa mesma noite, o rei ele não conseguiu dormir. E ele, então, por ele estar com insônia, ele pediu para que lessem as histórias do livro, das histórias do rei. E nesse livro estava a história de que Mardoqueu tinha salvado o rei de ser contra a conspiração e o rei resolveu prestigiar Mardoqueu. Então assim que Amã ia pedir ao rei que entregasse a cabeça de Mardoqueu, o rei mandou honrar Amã por ele ter honrar Mardoqueu por ele ter feito aquilo e mandou Amã fazer isso. Então Amã ele mandou saiu com Mardoqueu para ser honrado pelo rei e ele chegou em casa muito triste e envergonhado. E quando ele chegou em casa, a sua mulher falou para ele: você não tem mais, você já começou a perder para o judeu Mardoqueu, porque Deus está com ele. E assim que eles acabaram de conversar, os oficiais do rei mandou chamá-lo para o banquete que a rainha Esté estava preparando para os dois. E quando eles estavam lá, o rei perguntou para ela mais uma vez: peço o que quiser que eu te darei, nem que seja toda a metade do meu reino. E a rainha Esther contou o plano maldito de Amã. Amã ficou com muito medo, porque ele já havia percebido que o rei
iria mandar matá-lo, iria acabar com ele. Então o rei saiu furioso e quando ele voltou, ele viu que Amã estava prostrado no sofá perante Esté. E o rei pensou: ele está querendo desonrar a rainha aqui na minha frente? E chegaram os oficiais e levaram Amã. E os oficiais falaram para ele, para o rei, que Amã tinha feito uma forca para Mardoqueu. Então o rei falou assim: enforque Amã naquela forca que ele fez para Mardoqueu. Então, e a Esther começou a chorar aos pés do rei, falando para ele poder revogar o decreto de morte que ele havia feito para os judeus, só que ele nem sabia que eram os judeus, ele só assinou o decreto para mandar matar um povo que não estava cumprindo a sua lei. E o rei não poderia voltar atrás no decreto, porque a ordem do rei não pode ser revogada. Só que ele falou: olha, eu não posso revogar um decreto que eu já dei. Então escrevam o que vocês quiserem. Ele mandou chamar Mardoqueu também, porque a Esté havia falado que ele era seu parente. Escrevam o que quiser para os judeus que eu vou assinar com o meu sinete do rei. E eles escreveram para os judeus que eles poderiam se defender do dia da matança se defender dos seus inimigos no dia da matança. Então, o povo ficou muito feliz e alegre porque agora eles poderiam se defender dos seus inimigos para não serem mortos. E o rei deu todos os bens para Esté e colocou Mardoqueu no mais alto cargo da posição, em lugar de Amã. Então, o povo foi, no dia que foi decretado que ia matar os judeus, o povo pôde se defender, tanto os oficiais quanto as pessoas, os príncipes e os outros cargos do reino ficaram do lado do povo judeu, porque eles tinham medo de Amã, porque Amã estava no mais alto cargo do reino, e assim o povo judeu foi liberto do decreto de morte. Os judeus mataram todos os seus inimigos, mandaram matar também os filhos de Amã e enforcar na forca, e assim o povo de Deus foi liberto do decreto de morte feito por Amã. E Esther, ela teve esse papel importante nessa história de livramento do povo de Israel, por ela ser uma moça judia, órfã e ter se tornado a rainha do reino. E Mardoqueu, por não se curvar perante Amã, ele foi exaltado, foi ficado no lugar de Amã, no mais alto cargo do reino. Bom, e quais são as 3 grandes lições que nós podemos tirar dessa história? Bom, essa história nos mostra, primeiramente, que Deus honra aqueles que o amam e obedecem até o fim. Mesmo Mardoqueu sabendo que aquilo poderia custar a sua vida, ele não se prostrar, não se prostrar, adorar Amã, ele resolveu obedecer à lei de Deus, que não adorarás, nem lhe darás culto, que é um dos mandamentos da lei de Deus. Então, por ele ter sido fiel a Deus, Deus o honrou e colocou ele no lugar de Amã. Então, Deus honra aqueles que o amam. Essa é a primeira e grande lição que a gente pode tirar dessa história. Que sim, sempre vale a pena amar a Deus acima de todas as coisas e não se prostrar e não adorar nenhum outro Deus falso. Bom, o segundo ensinamento que a gente pode tirar dessa história é que tudo tem um propósito na nossa vida, tudo tem um motivo. Deus colocou Esther como rainha porque ela tinha uma grande missão. Então, tudo tem um propósito na nossa vida. Nada é por acaso, Deus faz tudo com um grande propósito. Então, nós temos um propósito na nossa vida.
Pode não ser uma grande história, como a história da Rainha Esther, mas tudo na nossa vida tem um propósito. Deus nos fez com um propósito. E a terceira lição que nós podemos tirar dessa história é que Deus é o Deus do impossível. Era impossível o rei voltar contra o seu decreto. O decreto do rei não poderia ser revogado. Então, se os judeus olhassem com uma ótica humana, era impossível eles serem salvos no dia da matança. Eles seriam mortos, exterminados. Então, se eles olhassem pela ótica humana, não tinha jeito, era impossível eles se livrarem daquilo. Só que para Deus nada é impossível. E mesmo não sendo revogado o decreto do rei, o povo judeu pôde se salvar porque eles puderam se defender e matar os seus inimigos. E uma quarta lição bônus que é: o orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. Porque Amã tinha tudo. Ele era mais alto do governo, ele estava só abaixo do rei. Ele tinha filhos, ele tinha família, ele tinha riqueza, ele tinha tudo. Mas o orgulho dele subiu a cabeça. E o orgulho dele destruiu ele. O orgulho dele levou ele à morte. Então, essas são as 4 grandes lições que a gente pode tirar para a nossa vida e a gente servir de aprendizado. A primeira é: Deus honra aqueles que o amam. Então, a gente deve amar a Deus acima de todas as coisas, que Ele, devido ao tempo, que tudo tem o seu tempo, Ele vai nos honrar por a gente amar Ele acima de tudo. A segunda: Deus tem um grande propósito na nossa vida e nada é por acaso. A terceira: Deus é o Deus do impossível. Não fique contando só com a lógica humana, olhar só com a ótica humana. Tudo Deus tem uma forma de mudar as coisas. Deus pode tudo. Então a gente tem que confiar, ter fé que se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E a quarta é: nunca deixe o orgulho subir a cabeça. Tome cuidado com o orgulho, porque o orgulho ele é espiritual, ele cega qualquer pessoa. Quando tudo for bem na sua vida, tome cuidado com esse inimigo que é o orgulho. Então é isso, gente. Comenta aqui embaixo se vocês tiveram outra grande lição e aprendizado dessa história